Olá a todos, eu me chamo André Garrido. Olá, sejam bem-vindos ao canal do André Garrido, a chave para o sucesso. É uma honra, um prazer ter você aqui no meu canal e é uma honra também poder lhe ajudar a estudarmos juntos Pensa em Riqueza de Napoleão Hill, ao qual nós vamos estar malhando nossa mente com o conhecimento. Agora vem te pedir, desligue a TV, desligue as más notícias, desligue as notícias de morte, de tragédia, de tudo que não vem agregar à sua vida e ligue o conhecimento. Abra a chave do conhecimento agora para o seu subconsciente, ok? Eu vou fazer uma pergunta: como se conectar com o universo? Como devemos nos conectar com o universo? Então, uma das formas para nós conectarmos com o universo, meditando, uma das ferramentas, né? Nós temos que ligar o sexto sentido para nos conectar com a matriz divina. Então, nos conectando, né? Meditando, perdoando, cuidando de sua saúde, sendo grato, aceitação, sendo positivo, isso é muito importante, ser positivo, viver no presente. Pessoas às vezes querem viver no passado ou no futuro, não, nós temos que viver no presente, viver no agora, porque o seu agora é que vai decretar como vai ser o seu futuro, através do hoje. Tem que viver o hoje, o presente, ok? Então, gratidão por você estar aí, gratidão ao Deus Todo-Poderoso, ao Universo, ao Deus Criador desse grande universo, do cosmos, de todas essas maravilhas que Ele fez por nós, e gratidão por você estar aí comigo. Então vamos lá, hoje nós vamos para a parte 71, página 294. Parte 71, página 294. Mesmo talento, formação, experiência e capacidade cerebral, senão maior, parecem condenadas a cavalgar nas asas da má sorte. Isso pode ser explicado na seguinte maneira: todo ser humano tem a capacidade de controlar a mente. Todo ser humano tem a capacidade de controlar a mente. Com esse controle, obviamente, toda pessoa pode abri-la para impulsos de pensamentos miseráveis que são lançados por outros cérebros, ou trancar as portas com a força e só deixar entrar os impulsos de pensamento que permitir. A natureza deu às pessoas controle absoluto sobre uma única coisa, que são os pensamentos. Esse fato, juntamente com aquele que diz que tudo o que uma pessoa cria começa na forma de um pensamento. Tudo que você cria começa no pensamento. Nos aproxima muito do princípio pelo qual os medos podem ser dominados. Se for mesmo verdade que todo pensamento tem uma tendência a se converter num equivalente físico, isso é verdade. Sem qualquer sombra de dúvida, isso é verdade. É igualmente verdade que os impulsos do pensamento, do medo, da pobreza não podem ser traduzidos em termos de coragem e lucros. Os habitantes dos Estados Unidos começaram a pensar em termos de pobreza depois do crash de 1929. Lenta, mas inexoravelmente o pensamento das massas se cristalizou num equivalente físico que passou a ser chamado de depressão. E isso tinha que acontecer conforme as leis da natureza. Okay? Agora nós vamos ver sobre o medo da pobreza. Medo da pobreza. Não há meio termo entre a pobreza e a riqueza. A estrada que leva à pobreza vai na direção oposta do que leva à riqueza, ou seja, cada um de lados opostos diferentes. Se você deseja ser rico, precisa se recusar a aceitar qualquer circunstância que leva à pobreza. Você tem que recusar tudo que te leva à pobreza. A palavra riqueza está sendo usada aqui em sentido amplo, podendo significar riqueza financeira, espiritual, mental ou material.
O ponto de partida da estrada para a riqueza é o desejo, tem que ter o desejo ardente. No capítulo 1, você recebeu instruções completas para o uso adequado do desejo. Você viu aqui. Neste capítulo que trata do medo, vai receber instruções completas para preparar a mente para fazer um uso prático dos desejos. Aqui, portanto, é o lugar para lançar um desafio que vai determinar com toda certeza o quanto deseja a filosofia e quanto dessa filosofia você já incorporou. Esse é o momento em que você pode se tornar um profeta e prever precisamente o que o seu futuro reserva para você. Por quê? Porque você faz o seu presente e o seu presente vai determinar como será o seu futuro. Se depois de ler este capítulo estiver disposto a aceitar a pobreza, pode ficar tranquilo que é isso que você vai ter. É uma situação da qual não dá para fugir. Ou seja, se a pessoa não se esforça para buscar o conhecimento, buscar essa riqueza, a pobreza já vai alcançar, é fato. Não precisa nem fazer força. Se optar pela riqueza, defina de que tipo e que qualidade será suficiente para lhe satisfazer. Você já conhece o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, vai lhe manter nessa pista. Olha aí. Se não der a partida ou desistir antes de chegar, o único culpado não é A, nem B, nem C, é você. Então você é o único culpado se você não chegar lá, porque você é o único que pode desistir ou prosseguir. Só depende de você. Essa responsabilidade é sua, não é de ninguém que está ao seu redor. Ela é somente sua, essa responsabilidade. Nenhuma desculpa vai livrar você da responsabilidade de fracassar ou se recusar a exigir uma vida rica, porque querer ser rico só depende de uma coisa que você pode controlar. Só depende de uma coisa que você pode controlar. Aliás, a única coisa que você pode controlar, que é o seu estado mental. Tudo começa no estado mental. O estado mental é um estado de espírito. É algo que uma pessoa tem. Não pode ser comprado, tem que ser criado. Tem que ser criado na sua mente, não pode ser comprado. O medo da pobreza é um estado de espírito, nada mais. Mas é o suficiente para destruir, olha aí. Então o medo da pobreza é um estado de espírito e nada mais. Mas é o suficiente para destruir as chances de realização em qualquer projeto. É terrível. O medo da pobreza é terrível. Então ele é capaz o suficiente de destruir a chance de realização de qualquer projeto. Uma verdade que ficou dolorosamente patente na época da depressão dos Estados Unidos. Tá vendo? Tudo o medo da pobreza, esse estado de espírito levou a essa depressão nos Estados Unidos, em 1929. Esse medo paralisa a razão, destrói a imaginação. Olha que coisa terrível. Temos que deletar. O medo não pode fazer parte das nossas vidas jamais. Esse medo paralisa a razão, destrói a imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desencoraja as iniciativas, leva à falta de clareza dos objetivos, favorece os adiamentos. Olha que coisa terrível o medo da pobreza faz estado de espírito. Desfaz o entusiasmo, inviabiliza o autocontrole, não deixa a pessoa ter o autocontrole. Olha que coisa terrível. Ele tira todo o charme de uma pessoa, destrói as possibilidades de pensar com clareza, mina a concentração e ganha da perseverança, anula a força de vontade, destrói a ambição, escurece a memória
e é um convite ao fraco em todas as formas. Ele mata o amor e assassina as emoções mais nobres do coração. Desencoraja a amizade. É um convite a centenas de desastres. Tira o sono e leva a pobreza, a infelicidade. Tudo isso mesmo diante da verdade óbvia de que nós habitamos um mundo que oferece uma abundância de tudo o que o seu coração quiser. O mundo é farto, o mundo é abundante, o mundo é próspero. Deus deixou tudo em forma abundante e próspera. E oferece abundância, tudo o seu coração quiser, sem nada entre nós e o nosso desejo, a não ser a falta de um objetivo definido. O medo da pobreza é, sem sombra de dúvida, o mais destrutivo de todos os 6 medos básicos. Então já foi falado sobre os 6 medos básicos, e o medo da pobreza, sem sombra de dúvida, é os mais destrutivos. Olha aí, ó. Vamos deletar isso. Isso não pode fazer parte jamais das nossas vidas, o medo da pobreza. Esse medo, esse sentimento não pode fazer parte de nossas vidas, porque sem sombra de dúvida ele é destruidor e ele é o mais forte dos 6 medos básicos. Foi colocado em primeiro lugar na lista, porque é o mais difícil de ser dominado, tá vendo? Esse medo é o mais difícil de ser dominado. É preciso muita coragem para dizer de onde surge esse medo e mais ainda, que para aceitar a verdade depois que ela foi dita. O medo da pobreza nasceu da tendência inata do ser humano de querer explorar os seus iguais economicamente. Quase todos os animais inferiores são motivados por instinto, mas a capacidade que eles têm de pensar é limitada. Por isso eles se agridem fisicamente. Está vendo aí o exemplo? O ser humano com intuição mais avançada, com a capacidade de pensar e raciocinar, não devora fisicamente os iguais. No entanto, tem mais satisfação em engolir os outros financeiramente. Olha que coisa terrível, né? Então ele tem essa diferença, não devora como os outros animais, mas é fisicamente igual, mas no entanto tem mais satisfação em engolir os outros financeiramente. Muitos querem passar por cima dos outros, querem crescer pisando nos outros. Isso é terrível, é horrível. O ser humano é tão avarento que toda a lei possível e imaginária precisou ser aprovada para ele se proteger dos iguais. De todas as eras da humanidade de que se tem notícia, a atual parece ser notória pela fome de dinheiro que se apoderou das pessoas. Um homem vale menos que a poeira da terra, a não ser que ele exija uma robusta conta bancária. Mas se ele tiver dinheiro, independentemente de como o conseguiu, é o próprio rei ou figurão. Está acima da lei, manda ver na política. Está acima da lei, manda ver na política. Domina o mundo dos negócios e o mundo inteiro se curva quando ele passa. Nada traz às pessoas maior sofrimento e humilhação do que a pobreza. A pobreza é terrível. Só aqueles que já foram pobres compreendem o exato significado disso. Não é à toa que as pessoas têm medo da pobreza, por isso tem muitas experiências herdadas. As pessoas aprendem que não se pode confiar em certos seres humanos no que diz respeito a dinheiro e bens materiais, ou bens materiais. Essa é uma acusação bastante forte, mas o pior de tudo é que é verdadeira. A maioria dos casamentos é movida pela riqueza de uma ou de ambas as partes. Por isso, não causa espanto que os processos de divórcio sejam tão numerosos. As pessoas são tão ansiosas
em ficar rico e que aceita enriquecer de qualquer maneira. Não quer saber se vai ser de forma ilícito, ilegal, passando por cima dos outros, enfim, muitos não importam por isso, isso é terrível. Por métodos legais, se possível, outros métodos, se forem mais rápidos e necessários. Uma autoanálise pode fazer uma pessoa descobrir fraquezas que preferiria não reconhecer. Essa forma de análise é fundamental para todo mundo que exige da vida mais do que pobreza e mediocridade. Lembre-se, ao se examinar ponto a ponto, todos nós temos que nos examinar, de que você é, ao mesmo tempo, jurado e tribunal, promotor e advogado, autor e réu, e também que está em julgamento. Olha aí. Encare os fatos de frente, faça perguntas objetivas e exija as respostas diretas. Quando a análise terminar, vai saber mais sobre si mesmo. Se não acredita que vai se manter imparcial nesse exame, chame alguém que conheça bem para ser o juiz enquanto você se analisa detalhadamente. O que importa é a verdade. Sempre a verdade é o que importa. Você tem que saber a verdade. E estamos aqui para buscar a verdade, que através do conhecimento nós buscamos a verdade. Não importa a que custo, ou mesmo se ela for capaz de deixá-la momentaneamente constrangido. Não importa, mas estamos buscando a verdade. A maioria das pessoas, quando questionadas sobre o maior medo, costuma responder: eu não tenho medo de nada. Esta seria uma resposta equivocada, porque pouca gente percebe o quanto é limitada e maltratada física e espiritualmente por algum tipo de medo. Tá vendo? Então isso é muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Então nós temos que deletar esse sentimento, esse estado de espírito do medo de pobreza, que isso é uma coisa terrível, terrível. Então, vamos meditar, vamos refletir nessa palavra. E nós já sabemos a nossa missão aqui nessa terra. Nós temos que evoluir, purificar suas emoções, seus pensamentos, de tudo isso que não presta. Nos harmonizar com outras pessoas, com os seres que estão à nossa volta bem, nos harmonizar bem com todos e ser um gerador de bons exemplos, darmos bons exemplos de coisas boas, do bem, da verdade, da positividade, de tudo que é bom, que esse Deus universal que criou todos os cosmos, planetas, fez por nós. Vamos meditar, vamos refletir. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar bons exemplos, você nasceu para frutificar, você nasceu para brilhar, para ser luz nesse mundo de trevas, ok? E através de você as trevas vai se dissipando e a luz vai crescendo, vai se ampliando nesse mundo. Forte abraço do André Garrido, nos vemos nos próximos vídeos, até lá.